A questão das ferrovias no Brasil e em países de primeiro mundo é complexa e envolve uma combinação de fatores históricos, políticos, econômicos e culturais. Não estamos falando de uma comparação entre primeiro mundo e Brasil, mas de aprender com a experiência para iluminar um possível futuro para as ferrovias brasileiras. Podemos enxergá-lo como uma luz no fim do túnel para o Brasil, um exemplo de como resgatar e revitalizar o transporte ferroviário. O Japão tem um sistema ferroviário exemplar, mas o objetivo aqui não é comparar, e sim mostrar um caminho possível para o Brasil. A diferença no modelo de desenvolvimento. Países de primeiro mundo, como o Japão, têm uma longa história de planejamento e investimentos em infraestrutura pública. A preservação de suas ferrovias, especialmente as antigas, é vista como uma forma de valorizar a memória histórica e, ao mesmo tempo, manter um sistema de transporte eficiente, sustentável e integrado. O Japão, por exemplo, tem um sistema ferroviário moderno e avançado, mas preserva parte de suas ferrovias antigas, algumas das quais têm um valor cultural imenso. Eles utilizam essas ferrovias antigas não apenas para manter a conexão entre cidades históricas, mas também como atrativos turísticos e para preservar uma parte importante da sua herança cultural. No Brasil, por outro lado, as ferrovias foram muito mais usadas no passado, principalmente para o transporte de recursos naturais, como café e minerais. A partir da década de 1950, com a ascensão do transporte rodoviário e aéreo, o governo brasileiro começou a abandonar suas ferrovias. O sistema ferroviário nunca foi completamente integrado ou modernizado, o que fez com que muitas linhas fossem desativadas, resultando em cemitérios ferroviários espalhados pelo país. A falta de conscientização sobre a importância das ferrovias no Brasil também contribui para o abandono do sistema ferroviário. O transporte ferroviário no Brasil nunca foi adequadamente valorizado pela sociedade, e a falta de informação sobre seus benefícios a longo prazo contribui para esse desinteresse. Muitas pessoas no Brasil não têm a percepção de que as ferrovias podem ser uma alternativa mais eficiente e sustentável ao transporte rodoviário e até aéreo. Além disso, o sistema ferroviário moderno poderia ajudar a reduzir o trânsito nas grandes cidades, diminuir a emissão de poluentes e otimizar o transporte de mercadorias. A falta de investimento e o abandono das ferrovias no Brasil também podem ser atribuídos a escolhas políticas e à visão a curto prazista de muitos governantes. Ao longo das décadas, houve um foco exagerado em rodovias e carros particulares, favorecendo a indústria automobilística e o transporte rodoviário, que se tornaram os principais meios de locomoção no país. Isso foi, em parte, uma decisão política, pois os projetos rodoviários demandam menos intervenção estatal para sua manutenção e são mais visíveis no curto prazo. A ferrovia, por outro lado, exige uma maior coordenação e planejamento de longo prazo. No Brasil, houve um desinteresse em renovar ou modernizar as ferrovias, o que fez com que muitas delas caíssem em desuso e ficassem abandonadas. Em muitos casos, as ferrovias antigas no Brasil foram privatizadas nas últimas décadas, mas sem um foco real em preservar a infraestrutura ou melhorar a qualidade do serviço. Como a população tem um conhecimento limitado sobre a importância desse tipo de infraestrutura, a manutenção das ferrovias antigas ficou em segundo plano. O governo, tanto em níveis federal quanto estadual, tem uma grande responsabilidade na preservação e modernização das ferrovias no Brasil. No entanto, a falta de uma política pública consistente de longo prazo para a área ferroviária tem sido um obstáculo. Muitas vezes, projetos e investimentos são direcionados a outras áreas, como o transporte rodoviário, e o sistema ferroviário acaba sendo negligenciado. Além disso, a privatização das ferrovias em muitos estados brasileiros também não tem gerado os frutos esperados. Empresas privadas, por sua vez, focam no lucro, muitas vezes negligenciando o potencial cultural e social das ferrovias antigas. Ferrovias são mais importantes para o desenvolvimento estrutural de longo prazo, pois transportam grandes volumes, um trem igual mais ou menos a 368 caminhões, por longas distâncias com eficiência energética. Estradas são essenciais para a última milha, entrega final e curtas distâncias. Em um país continental, ambos são importantes, mas as ferrovias são mais estratégicas para aumentar a competitividade nacional. Importância da ferrovia para o desenvolvimento. Ferrovias impulsionam o desenvolvimento urbano ao reduzir custos logísticos, aumentar a competitividade industrial, gerar empregos diretos e indiretos e promover transporte sustentável de massa. Estradas são essenciais para a capilaridade, curtas distâncias,
mas ferrovias são superiores para longas distâncias e grandes cargas, tornando-as mais estratégicas. Logística eficiente. Permite o transporte de grandes volumes de carga a baixo custo, fundamental para o escoamento de produção. Competitividade econômica. Diminui o custo do frete, em 30% a 50%, e conecta o interior aos portos. Sustentabilidade e segurança. Emite menos. Consome menos energia e reduz o número de caminhões nas estradas, diminuindo acidentes. Desenvolvimento regional. Atrai indústrias e cria empregos na construção e operação, transformando paisagens urbanas. Países desenvolvidos utilizam majoritariamente ferrovias para o desenvolvimento estrutural e econômico de cidades e regiões, priorizando o transporte eficiente de carga e passageiros, especialmente em grandes distâncias, como na Europa, Japão e China. Estradas, rodovias, são usadas, mas o transporte ferroviário é estratégico para reduzir o trânsito, a poluição e os custos de logística. Principais usos em países desenvolvidos. Alta eficiência e sustentabilidade. A rede ferroviária é valorizada por sua capacidade de movimentar grandes volumes com menor impacto ambiental e menor custo operacional do que rodovias. Trens interligam bairros, cidades e países, acelerando o transporte de pessoas. Trens de alta velocidade, TAV. Países como Japão, França e Alemanha lideram com tecnologia de ponta. Exemplo: Shinkansen, maglev, reduzindo drasticamente o tempo de viagem. Logística de cargas. As ferrovias são vitais para o escoamento rápido de matérias-primas e produtos, aumentando a produtividade industrial. Diferente da abordagem de alguns países em desenvolvimento que focaram nas rodovias, nações desenvolvidas mantêm e expandem suas malhas férreas como motor de desenvolvimento econômico. Assim, países desenvolvidos utilizam ferrovias, mais estrada de boa qualidade para desenvolvimento de uma cidade. A dependência rodoviária em países em desenvolvimento, especialmente na África, Ásia e América Latina, resulta de infraestrutura ferroviária precária e urbanização acelerada, priorizando o transporte por estradas. Esse modelo, focado em commodities, gera desafios de mobilidade urbana e logística. Dependência rodoviária. Muitos países subdesenvolvidos, com destaque para regiões na África e partes da Ásia e América Latina, possuem redes ferroviárias precárias ou inexistentes, focando quase exclusivamente no transporte rodoviário de cargas e passageiros. Urbanização acelerada. O processo de urbanização ocorreu de forma rápida e frequentemente desordenada, com a construção de estradas priorizando a conexão entre centros produtivos e urbanos, resultando em sérios desafios de mobilidade nas cidades. Infraestrutura precária. As redes de transporte em geral são deficientes, com linhas mal conservadas, sistemas obsoletos e falta de conectividade entre modais, ferrovias, portos, o que limita severamente o desenvolvimento econômico e social. Foco em commodities. Em países da América do Sul, a infraestrutura tem focado no escoamento de produtos agropecuários e minerais, gerando dependência econômica e vulnerabilidade a crises. Falta de planejamento. A falta de continuidade nos projetos de logística e o abandono de projetos ferroviários antigos em favor da renovação da agenda rodoviária prejudicam o desenvolvimento a longo prazo. É um fato que, em muitos países em desenvolvimento, a falta de infraestrutura adequada, como rodovias de boa qualidade, prejudica diretamente a qualidade de vida das pessoas. Estradas de terra ou mal conservadas não apenas tornam o transporte mais lento e mais caro, mas também expõem as pessoas a condições de sofrimento diário. Em áreas rurais ou em países com grandes distâncias e regiões pouco povoadas, as estradas podem ser realmente um desafio. Veículos presos no barro ou trajetos de 40 quilômetros que duram dias não são exceção em muitos lugares, o que agrava ainda mais a dificuldade de acesso a serviços básicos, mercados e empregos. Isso é especialmente problemático para comércios locais, que ficam muito dependentes da boa condição das rodovias para se manter competitivos e funcionais. A falta de infraestrutura em áreas rurais pode também afetar a mobilidade social e a capacitação política da população. Quando as pessoas estão preocupadas com o dia a dia, como superar o sofrimento de viagens longas ou lutar para manter seus negócios em funcionamento, elas podem, de fato, estar menos inclinadas a questionar o governo ou a se organizar politicamente. Isso ocorre porque, muitas vezes, as prioridades das pessoas estão centradas em sobreviver e resolver problemas práticos imediatos. A ideia de que rodovias precárias, ou a falta de infraestrutura de transporte,
possam ser usadas como uma forma indireta de controle social tem algum fundamento. Em contextos autoritários ou em países onde o desenvolvimento político é limitado, a dificuldade de acesso e de mobilidade pode funcionar como uma barreira natural para o engajamento político. Manter as pessoas em situações difíceis de transporte e logística pode diminuir sua capacidade de organização, de acesso à informação e até de se juntar em protestos ou movimentos sociais. Assim, pessoas e veículos atolados no barro, com trajetos de 40 quilômetros que duram dias, é realmente um reflexo da falta de planejamento e de prioridade para o bem-estar da população. Esse tipo de condição pode criar uma sensação de desesperança e alienação, tornando as pessoas mais focadas na sobrevivência e menos propensas a desafiar as estruturas de poder. Esse fenômeno é um ciclo vicioso. As dificuldades criadas pela falta de infraestrutura podem reduzir a capacidade das pessoas de lutar por seus direitos e de exigir melhorias políticas, sociais e econômicas. De fato, em muitos casos, a infraestrutura mal planejada ou negligenciada pode ser um fator de controle indireto, ao manter as pessoas focadas em questões diárias, como a luta pela sobrevivência e a necessidade de superar desafios logísticos. Isso pode diminuir a capacidade de questionar o governo e de exigir mudanças. Por outro lado, a ferrovia oferece uma solução mais eficiente a longo prazo, mas por questões de custo e complexidade, muitas vezes ela acaba sendo relegada a segundo plano. E, enquanto isso, as rodovias precárias continuam a gerar dificuldades imensas para a população. Uma questão que surge com essa pesquisa. Em alguns casos, será que o governo de países subdesenvolvidos, como os em desenvolvimento, poderiam estar usando essa falta de infraestrutura como uma forma de manter o controle social, ou é mais uma consequência de escolhas econômicas e logísticas que não consideram adequadamente o bem-estar da população? O Japão, por outro lado, compreende a importância das ferrovias não apenas como um meio de transporte, mas também como um legado cultural. Além disso, o país tem uma infraestrutura ferroviária moderna, que integra as linhas antigas e novas, criando um sistema eficiente e funcional. As ferrovias japonesas são reconhecidas mundialmente pela sua excelência e sustentabilidade. A diferença no tratamento das ferrovias entre o Brasil e o Japão reflete uma diferença fundamental nas prioridades de cada país. Enquanto o Japão vê as ferrovias como parte do seu patrimônio e desenvolvimento contínuo, o Brasil tem um histórico de negligência e falta de planejamento no setor ferroviário. O amor do Japão pelas ferrovias é realmente fascinante e está profundamente enraizado na cultura e na história do país. O Japão possui uma das infraestruturas ferroviárias mais avançadas do mundo, com destaque para o Shinkansen, o famoso trem-bala, que conecta as principais cidades do país de maneira rápida e eficiente. Vamos explorar as razões pelas quais os japoneses valorizam tanto as ferrovias e como essa preferência se reflete no desenvolvimento do transporte, nas relações culturais e no cuidado com a infraestrutura ferroviária. Embora o Japão tenha uma rede de rodovias extensa e eficiente, o transporte ferroviário é claramente preferido por várias razões. Capacidade e volume de passageiros. As ferrovias podem transportar uma quantidade muito maior de pessoas do que as rodovias. No Japão, com a alta densidade populacional, especialmente nas grandes cidades, os trens são a maneira mais eficiente de mover grandes volumes de pessoas rapidamente e com conforto. Sistemas bem integrados. O sistema ferroviário japonês é altamente integrado. Além do Shinkansen, o Japão tem uma vasta rede de metros, trens urbanos e trens regionais, todos coordenados para facilitar a mobilidade entre as diversas áreas do país. Isso torna o uso de automóveis pessoais menos atraente para muitos japoneses, que preferem a conveniência dos trens. Custo e espaço. Em comparação com o custo de construção e manutenção de rodovias, as ferrovias oferecem uma alternativa mais eficiente, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas. As rodovias em grandes cidades japonesas podem sofrer com engarrafamentos e restrições de espaço, enquanto os trens podem transportar mais pessoas sem a mesma limitação. O Japão é muito cuidadoso com sua infraestrutura ferroviária, especialmente quando se trata de estações antigas ou históricas. Isso é uma reflexão de sua cultura de respeito e preservação, que se estende a muitos aspectos da vida japonesa, incluindo a preservação de patrimônios históricos. Preservação de estações históricas. Muitas estações ferroviárias antigas no Japão foram restauradas ou preservadas por sua importância histórica e cultural. Um exemplo famoso é a estação de Kyoto, que foi modernizada ao longo dos anos,
mas ainda mantém aspectos de sua arquitetura tradicional, refletindo a ligação do país com suas raízes históricas. A estética e o cuidado com as estações. As estações de trem no Japão são extremamente limpas, organizadas e muitas vezes decoradas de forma única. Existem muitas estações tradicionais que são valorizadas por sua arquitetura charmosa ou por sua ligação com a cultura local. Apreciar a ferrovia como patrimônio. O Japão tem uma tradição de cuidar de seu patrimônio ferroviário. A relação com os trens e as estações é quase emocional. Para muitos japoneses, o trem é mais do que apenas uma maneira de se deslocar, ele representa uma parte da história do país, algo que merece ser preservado para gerações futuras. O Japão é um exemplo de como as ferrovias podem ser a espinha dorsal de uma nação em termos de mobilidade e desenvolvimento. O Shinkansen e o sistema ferroviário em geral são fundamentais para a economia e a vida diária dos japoneses, oferecendo uma alternativa superior ao transporte rodoviário, especialmente em um país com tanta densidade populacional e limitações de espaço.